começar a discutir agora soluções. E é isso que eu gostaria de fomentar, trazer uma provocação. Como que a gente pode, então, trazer uma transformação real? E aí eu acho que é legal, pastor, talvez se compartilhar um pouquinho a história da Romana. Porque ele é um relato muito claro, um relato conhecido por nós, que até foi postado no nosso Instagram, que é um relato do que pode acontecer quando as denúncias vão para frente e a gente tem esse atendimento necessário para a criança. A Romana, nasceu lá em Marajó e com muitas crianças, ela mesma fala, ela não tinha um registro de nascimento. E por não ter o registro de nascimento, ela não conseguia nem se cadastrar em nada ali. E o sonho dela era ler e escrever. Agora, só dando uma pausa, eu quando converso com as crianças lá de Marajó, eu pergunto, qual é o seu sonho? Elas falam, tio, não tenho sonho não. Sério? Então, quando uma criança... Não tem nem a capacidade. Não tem perspectiva. Quando uma criança não tem sonho, meu Deus, que triste, significa que as próximas gerações estão sem esperança. Significa que existe um problema real na nossa nação. Quando uma criança não tem sonho, na verdade a criança é a pessoa que mais sonha. A gente não precisa nem falar para a criança sonhar. Ela tem diversos sonhos. Quando uma criança fala, tio, não tenho sonho, a situação está crítica. A situação está deplorável e a gente precisa ajudar. Não é hora de achar culpado X, Y. Não, vamos... Claro, tem que achar culpado, vamos atrás. Mas quais são as soluções? E a Romana foi justamente isso. Um exemplo claro que essa casa abrigou ela, cuidou dela. Ela fala, ali nessa casa eu encontrei o amor, eu pude ler, escrever. Hoje, ela se formou em pedagogia. Ela teve uma história, assim, triste, de abuso, assim, muito pesado. Sequestro. E hoje ela casou. Ela é formada. Olha só, uma criança que talvez não tinha esperança, não tinha sonho. O que a gente pode fazer para ela? E como a gente pode, então, ainda mais investir nessas ações e ver essa transformação? E é isso que a gente quer ver. Uma vida, mas também de forma sistêmica, acabar com essa miséria, acabar com essa pobreza. Pode continuar, professor. Não, pode falar. E o mais belo dessa história é que hoje também ela ajuda a casa que acolheu ela. E ela está ajudando a vida de outras crianças, tá garantindo. Ela viveu isso na pele dela. Ela conta que ela vivia numa comunidade isolada e aconteceu que apareceu um convite para ir para Portel, que é uma cidade. E aí nesse convite, parecia ser um convite bom, mas acabou sendo um sequestro. E lá começa uma investigação, até que um dia uma criança saiu, contou do cativeiro, e aí ela estava andando, um taxista viu ela. E aí levou para a delegacia, então ela foi para essa casa de acolhimento de crianças, que é a Casa Ágape, do Ágape da Cruz. Então a gente teve essa história bela do que pode acontecer através da conscientização, mas também do atendimento, porque não adianta só falar, a gente fala, porque é importante. Conscientizar acho que é o primeiro passo, mas também propor soluções e estabelecer soluções, apresentar perspectiva para quem não tem, é essencial, que é o que aconteceu com a vida dela. Só deixar claro pro pessoal, quando a gente fala aqui de não achar culpados, não é que não tem que ir atrás dos culpados. Exato. Sim. É o que o Diogo falou de não ir atrás do mais fácil, do que tá que são os pais, que estão fazendo por extrema necessidade. É só isso, não é que não tem que achar culpados. É óbvio que tem culpados e tem gente que tá faturando com isso e tudo mais, né? É só pra não ir no caminho mais fácil e achar que resolveu, porque não vai resolver. A gente tem um depoimento também de um marajoara, né? Coloca aí pra gente. O Luiz Barbosa, que é um ativista e comunicador marajoara, criador do canal Marajoano Cultural e colaborador no Observatório do Marajó, ele foi às redes sociais, gravou um vídeo, colocou aí o ponto de vista dessa ONG em relação ao que está acontecendo. Vamos ouvir. A essa altura, provavelmente tu já te deparaste com muitas pessoas falando sobre o Marajó. O que está acontecendo na região, qual a verdade por trás disso, como essas informações estão sendo divulgadas e quem está divulgando, qual a legitimidade por trás dessas informações e dessas pessoas. Então, como marajoara, eu trago esse pequeno vídeo para ajudar a gente a pensar tudo isso. Diversas páginas de influenciadores começaram a postar denúncias sobre exploração sexual no Marajó, tratando a região de forma bastante genérica e resumindo a precariedade e os problemas sociais. O assunto ganhou grande repercussão nacional após ter sido denunciado em um programa de calouro gospel, e que a princípio parecia até uma crítica ao próprio mundo evangélico, mas logo em seguida a gente escuta da própria cantora: o tráfico de órgãos é normal no Marajó. Que Marajó? A gente normaliza? Estranho falar isso, né, de um arquipélago com 17 municípios extremamente diversos. Logo em seguida, nas redes e páginas de diversas influências brasileiras, esses casos começaram a ser comentados e o Marajó passou a ser retratado de forma homogênea, sem cores
e com afirmações do tipo, o Marajó é assim, como se fosse o Marajó todo. No entanto, não podemos generalizar uma região, uma população, a identidade marajoara dessa forma, né? É importante reconhecer que essas violações acontecem no Brasil inteiro, inclusive no Marajó, com problemas sociais, carentes de políticas públicas. E quem não é do Marajó, é importante fazer um esforço para reconhecer que ser ribeirinho no contexto marajoara não é sinônimo de miséria. Mas talvez seja mais importante reconhecer que nessa região existe sim uma elite política local que se perpetua no poder e que não tem interesse na dignidade das comunidades tradicionais, como as ribeirinhas. Aí eu me pergunto, quem se beneficia ao fazer parecer que casos de violação sexual contra crianças ocorrem exclusivamente no Marajó? Muitas pessoas pensam que estão ajudando, promovendo uma narrativa totalmente superficial, né? Mas será que não seria mais correto fortalecer organizações que já têm trabalho no Marajó, que têm um trabalho sério de combate a esse tipo de violação? Outra coisa que me chama atenção em tudo isso é que eu trabalho com comunicação com temas marajoaras há pelo menos uns 7 anos e eu posso garantir que é bem difícil engajar. E toda essa repercussão não parece nada orgânico. Eu reforço, não dá para generalizar uma região inteira como o Marajó. Quem generaliza tem intenções e que não é de trazer a verdade, mas de caçar algum tipo de engajamento. Ou seria outra coisa? Coisas aí, algumas a gente já comentou aqui, que não é só na Ilha do Marajó. Sim. É um problema endêmico, é uma coisa de vários lugares do Brasil, principalmente lugares mais pobres, a gente já comentou sobre isso. Vocês comentaram sobre isso que não parece orgânico, parece uma coisa orquestrada, né? Se vocês quiserem complementar alguma coisa sobre isso. E ele fala sobre, já existem órgãos que cuidam disso lá, então, não sei se vocês estão sabendo ou alguma coisa. E deixar claro que a gente em nenhum momento generalizou, falou que só acontece Sim, na Ilha do Marajó. exatamente. Tá? E eu acho que uma coisa importante de se dizer é que, primeiro, isso que você falou, a gente não fala que acontece só no Marajó, mas uma coisa que eu fiquei pensando, das pessoas estão acusando, vocês falam do Marajó e não falam do Brasil. É como se eu fosse ser, claro, fazendo uma analogia, eu fosse ser roubado e eu não denunciasse porque rola no resto do Brasil. Só porque aconteceu onde eu tô. Isso não pode acontecer. Claro. Acontece lá, a gente tá lá e a gente vai se denunciar. E agora, o nosso objetivo não é denegrir, difamar a região. O nosso objetivo é, sim, conscientizar para que justamente mais organizações venham a investir. É igual, eu tive a oportunidade de ter uma conversa com uma das pessoas que acusou a gente disso. Vocês estão diminuindo a nossa região, vocês estão menosprezando. Cara, jamais. Eu estive lá. E eu amei o povo de Portel, amei o povo marajoara, amei aquela região e eu acredito que conscientização é um fator importante para que eles tenham uma vida melhor. Você fala que o Rio é violento, não quer dizer que exatamente. Está desvalorizando o Rio de Janeiro. Exatamente. Tanto que é um dos pontos principais do turismo do Brasil. Então, agora, você fingir que não tem violência no Rio também é ridículo. Então, não vai adiantar nada. Chega até a ser um negacionismo. Né? E o próprio Ministério Público fala que a média de abuso é maior do que a média do Brasil, ou seja, tem alguma coisa específica em Marajó. Tem. Agora, tem uma coisa que ele comentou que eu acho que é muito interessante, inclusive para desmistificar um pouco isso. Ele cita o ribeirinho. Na realidade, quer dizer, é o ribeirinho do Marajó, é o ribeirinho do Amazonas. Que, como eu disse, não é a miséria semelhante a que a gente vê em muitos lugares do Agreste. É diferente. Não é aquela miséria tanto da fome, mas é a miséria de que, além daquela alimentação para subsistência local, a pessoa não tem quase nada. E são famílias que vivem com 50 reais no mês, às vezes. Está completamente isolado. Se ele for picado de cobra, quase com certeza, ele não vai ter socorro a tempo de sobreviver. Uma perna quebrada, seja o que for. Porque muitos estão às 7, 8, 9 horas sem saneamento básico, da primeira sem UPA, hospital, né? UPA ou UBS, melhor dizendo. Escola, quer dizer, não é nem do primeiro hospital. Meu Deus. Não, a Ilha do Marajó inteira, quase do tamanho do Rio de Janeiro, tem um hospital, que é em Séries. Quer dizer, depois tem mais pontos de atendimento, não é? E o estranho é ele falar dessa questão da miséria, né? Eu estive numa casa de ribeirinho que se a gente não tivesse levado a cesta básica, a pessoa virou e falou. A mãe, que tinha acho que mais 2 crianças lá, ela falou assim, eu não tinha que comer alguns dias porque a plantação de açaí não tá dando certo. Agora, eu fico um pouco, acho estranho, essa alegação de que não há uma miséria. Isso é negar dados. O IDH demonstra que é um péssimo lugar para desenvolvimento humano. Claro. Então, isso por si só já mostra. Pra você ter uma ideia, na cidade de Portel, a renda per capita é de R$190, arredondando. Enquanto a média nacional é de 790. Se isso não é uma condição realmente de pobreza... Esse é um ponto muito importante e eu insisto nisso. A separação, também concordo, lógico que tem que procurar culpados, mas entender muito bem a condição social de cada um e a compreensão da vida. Se a gente for olhar essas pessoas numa condição mais primitiva, os
grande parte dos indígenas brasileiros, pelo menos todos que se tem notícia, nunca aceitaram criar filhos defeituosos, por exemplo. Não é maldade, não é nada disso. É questão de subsistência. As tribos não tinham condições de falar, temos uma criança, nasceu uma criança defeituosa, ela não vai contribuir, nós não temos como mantê-la. E elas eram descartadas, infelizmente, é muito triste. Isso a gente não pode atribuir como maldade. Se você for no Polo Norte, os esquimós lá, quando recebem visita, e só os homens que transitam para cima e para baixo, eles cedem o seu lugar no leito para o visitante junto da sua esposa. São coisas que para nós são assustadoras. Você fala, não, isso é indecente, não é exploração, não é nada. Lá no conceito deles é uma forma de facilitar a procriação daqueles pouquíssimos que tem. Então é melhor que haja trocas de sangue, quer dizer, é uma coisa do instinto mesmo. Não dá para criticar essas coisas. Então acho que a gente tem que compreender a contextualização daquilo que as mães e pais vivem e não culpar eles especificamente, na opinião, buscar os outros culpados, mas usar muito o ensinamento que eu tive na aviação, que eu acho que vale demais para as coisas. Quando você tem um acidente em avião, a polícia pode procurar culpados, mas os investigadores aeronáuticos não querem saber disso. Eles querem saber o que aconteceu exatamente para evitar que aconteça de novo. Para solucionar. Isso é um ensinamento bárbaro. E você vê que os acidentes de aviação são cada vez mais raros, a aviação cada vez mais segura. E mais difícil de repetir um mesmo erro que já aconteceu. Exato. Esse é o problema. Não podemos deixar um erro conhecido, por causas conhecidas, se repetir. Então vamos parar de discutir apenas o culpado, vamos buscar as causas e ver como mitigar essas causas. Eu acho que esse tipo de problema tem que ser tratado muito mais com uma visão como a da aviação. Tem que pensar no lado da policial de culpados, mas tem que pensar muito em como mitigar. E na minha impressão, só vamos mitigar esse problema na hora que nós permitirmos e ajudarmos essas pessoas. Num primeiro momento, simplesmente ajudando. No momento logo seguinte, ajudá-las a elas poderem crescer. Coisas como do tipo assim, um fazendeiro na Amazônia, ele só pode explorar 20% da área. Os outros 80% ele tem que manter como área de preservação. Muitos não seguem, mas essa é a regra. Para muitas dessas pessoas se fala, olha, eu vou te dar 1.000 hectares e você pode explorar 100 da maneira que você queira e nós vamos lhe dar o conhecimento da Embrapa, a tecnologia, mas você fica comprometida a preservar 90% da área que você está ocupando. Muito provavelmente, grande parte deles toparia. Essa é uma das maneiras de você ajudá-los a ter algum progresso, alguma coisa assim. E tem, logicamente, as pessoas que estão debruçadas em cima disso poderiam encontrar muitas outras. Agora, o que eu não posso conceber é que a gente fique só na questão de prende o culpado, prende o marinheiro, prende o seja quem for, prende o agenciador, etc., e daqui a pouco isso poderá acontecer de novo. Nós precisamos dar uma solução para essas pessoas pararem de ser subgente, na verdade.